volta com o último debate a governador do Ceará. Esse bloco é de temas determinados por sorteio. Lembrando que cada candidato poderá ser escolhido para responder até 2 vezes. Vamos começar pelo tema? Vamos ver qual é o tema, então, da primeira pergunta. E o tema é presídios. Quem começa é o candidato Ailton Lopes. Para quem vai a sua pergunta? A minha pergunta vai para o candidato Camilo Santana. O senhor tem 30 segundos. Camilo, nós temos 20.611 presos para apenas 11.629 vagas. Então, um índice aí de 69,8% de superlotação. E 60,36% desses presos são provisórios. O que fazer para reverter esse quadro? Candidato, 2 minutos. Bom, a primeira coisa, Ailton, que a gente tem procurado dialogar é com o Poder Judiciário, porque é importante a população saber que o papel do Estado é apenas guardar o preso. Quem julga, quem solta é a Justiça. E o Ceará, infelizmente, tem um dos maiores números de presos provisórios do país. E a gente tem procurado, construímos até o Tempo de Justiça, que é uma parceria com o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, para acelerar os julgamentos dos processos dos presos no estado do Ceará. Mesmo assim, essa é uma realidade, infelizmente, do Brasil inteiro, a superlotação. Eu entreguei, nesses 3 anos e 9 meses de governador, quase 3.000 novas vagas em presídios cearenses. Eu gostaria até nem construir presídios, mas infelizmente a polícia está trabalhando muito, está aprendendo muito e nós precisamos de presídio no estado do Ceará. Está em construção cerca de mais 2.000 vagas hoje em andamento e estamos construindo, Ailton, o primeiro presídio de segurança máxima do Ceará está em obras, que vai permitir guardar presos mais violentos, chefes, nesse presídio de segurança máxima aqui no estado do Ceará. Da mesma forma, nós criamos o regime diferenciado disciplinar dos presídios cearenses, também com celas individuais, um presídio novo que eu construí, onde não tem acesso, nem visita, nem acesso, sem comunicação, para garantir também mais segurança para esses presos e para a população cearense. É um desafio. Hoje nós temos 132 cadeias espalhadas pelo interior do Ceará, cadeias às vezes no centro das cidades. Nós estamos com um projeto, já apresentei o financiamento do BNDES, para acabar com essas 132 cadeias e construir 14 presídios regionais, mais seguros, mais modernos, que possam dar mais eficiência. E também já vamos começar, inclusive, já estamos licitando o primeiro, que será aqui na região metropolitana de Fortaleza. Então, o sistema prisional hoje, liderado pela secretária Socorro França, que foi do Ministério Público, a gente tem tido um empenho muito grande para que a gente possa garantir que o sistema seja seguro para a população cearense. Candidato Ailton. Na verdade, o papel do Estado não é só guardar os presos. O papel do Estado é evitar, inclusive, que a criminalidade aumente. Evitar, inclusive, que as pessoas sejam arregimentadas para facções, como ocorre nos presídios. Só para ter uma ideia, de acordo com um relatório que foi divulgado ainda no jornal Povo, mas informações do Estado, um relatório estadual, de que dá conta de que 65,9% dos presos dizem integrar algum grupo criminoso. Além disso, o índice de homicídios, de crimes violentos dentro dos próprios presídios, que de janeiro de 2014 a junho de 2018 foi de 51%, superior inclusive a São Paulo, que tem uma população carcerária muito maior, a maior população carcerária, e o índice é de 9,7%. Então, na verdade, claro que a gente pode investir em audiências de custódia, a gente tem que investir inclusive em penas alternativas, a gente tem que investir no aumento da defensoria, no acesso à justiça, mas a gente tem que investir fundamentalmente no combate à desigualdade social, a maior violência à desigualdade social. Aquilo que eu disse antes, o Estado ele chega atrasado e quando chega, só chega com raio. De fato, aumentou significativamente o investimento em segurança pública, mas aumentou errado. Quando a gente pega o que foi investido em saneamento, cultura, esporte e lazer, por exemplo, não dá 40% do que foi investido em segurança pública. Está errado. Candidato Camilo. Não, primeiro dizer, Ailton, que nós criamos inclusive uma lei recentemente, eu acho que foi em 2016, onde permite que eu criei uma espécie de zona livre ali dentro de Itaitinga, onde permite que empresas possam se instalar, utilizando até 90% da mão de obra carcerária para a produção com incentivos fiscais do Estado. Essa é uma forma de dar ocupação e trabalho para essas pessoas que estão presas. Há uma preocupação muito forte, primeiro, de garantir a segurança do preso. Repito, esse problema da superlotação é um problema nacional, que inclusive temos dificuldade de receber recursos do governo federal, da Secretaria Nacional do Sistema Penitenciário do Brasil, para investimento nessa área. Você tem uma ideia, candidato? Eu precisei entrar no STF para liberar recursos do fundo, que é o FUNPEM,
para investimento em presídios aqui no estado do Ceará. Então é toda uma lógica que nós temos que trabalhar e evitar, claro que o nosso trabalho de segurança pública é o trabalho ostensivo da polícia, presença mais forte da polícia, que nós estamos fazendo, e o trabalho de prevenção. Repito, esse tem que trabalhar conjuntamente. É a escola de tempo integral para os nossos jovens, são as areninhas, é a ocupação, é o primeiro passo, são os centros cearenses de idiomas, é emprego para a população. É isso que vai ajudar a reduzir a violência do Ceará. Vamos então ao sorteio do próximo tema. Vamos ver qual é o próximo tema. O tema é exportações. Quem faz a pergunta agora é o candidato Hélio Góes. Para quem o senhor vai perguntar? Bom, eu vou perguntar para o socialista Ailton. O senhor tem 30 segundos. Quais são as políticas que ele tem para transformar o nosso estado em um estado exportador? O candidato Ailton, 2 minutos. Sim, primeiro é dizer que é não manter esse modelo econômico concentrador. Como a gente vê, inclusive, a pauta de exportações, os principais itens, os 12 primeiros itens, eles são baseados, por exemplo, em manufatura ou então commodities agrícolas, do agronegócio. E isso com alto volume de isenção fiscal no estado do Ceará. Então é importante a gente entender que não é essa pauta exportadora, que inclusive representa muito pouco do nosso PIB, a relação das exportações com o PIB do Ceará, de acordo com os dados que a gente tem, os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Isso dados de 2015, corresponde a apenas 0,91% do nosso PIB. O que a gente tem percebido é que o governo ele atua numa lógica de achar que vão ser justamente essas exportações que vão dinamizar o mercado interno. Normalmente, é o contrário que ocorre, é o mercado interno, as condições do mercado interno que conseguem dinamizar as exportações, inclusive para que a gente não fique dependendo de uma reprimarização da economia, ou de uma primarização da economia através dessas commodities, inclusive que a sua competitividade está baseada em mão de obra barata e em grande volume de isenção fiscal. Ou seja, portanto, inclusive, o Estado ele perde a sua capacidade de investimento devido a essa política fiscal de isenção para determinados setores, como é o caso, inclusive, da indústria calçadista, como é o caso, por exemplo, da fruticultura irrigada. Então, a gente entende que esse tipo de política não tem sido benéfica para o nosso Estado, inclusive porque com a mão de obra barata, o que a gente tem é que, na verdade, não consegue dinamizar o próprio mercado interno. Nós poderíamos investir em outras atividades econômicas que exigissem mão de obra qualificada e tecnologia alta ou média alta, né, que não é o caso. Portanto, é fundamental investir em ciência e tecnologia e num modelo econômico que não seja concentrador de renda e riqueza, como é o atual modelo exportador do estado do Ceará, que inclusive contribui pouco na relação com o PIB. Seu comentário, candidato. Sempre me emociona ver um socialista falando de comércio, desenvolvimento e geração de emprego, principalmente quando pretende, assim como em outras pastas, tratar temas como, por exemplo, a segurança pública com sarau e coisas assim. Pois bem, o que eu digo é que o nosso Estado ele vai crescer em credibilidade internacional para, primeiro, atrair investimentos e, sim, nós vamos fazer uma política que fomente as exportações, mas perceba que não é uma política dando subsídios ou isenções para um ou para outro, atrapalhando a competitividade. Nós vamos estimular os nossos empreendedores a empreenderem, mas num ambiente livre do compadrio que regimes de esquerda praticam também. O que nós vamos fazer é, sim, colocar o nosso Estado numa posição para se desenvolver mesmo. Hoje nós temos 70% ou até mais de serviços. Por que não exportar também commodities? Por que não colocar o Estado num ponto em que ele possa trazer as tecnologias e ter as patentes e outras tantas coisas como fontes de recurso? Essa é a minha proposta, a proposta de direita. Sua tréplica, candidato. Não precisa se emocionar, Hélio, né? Basta escutar, aprender um pouquinho. A gente é contra esse modelo agroexportador que, como eu disse, é baseado numa mão de obra barata e alta isenção fiscal. Ao invés de, por exemplo, apoiar fortemente o agronegócio, a gente entende que deve sim apoiar a agricultura familiar com práticas agroecológicas. Quando, inclusive, a gente vê os últimos dados do censo agropecuário, houve um recuo de 19% em relação aos postos de trabalho no campo, justamente porque fortaleceu mais o agronegócio, que é concentrador, e não a agricultura familiar.
familiar com práticas agroecológicas. Inclusive, no caso do nosso estado, a gente tem aí uma isenção fiscal absurda, no caso de ICMS, para os agrotóxicos, que a gente pretende rever, inclusive por fim, a esse decreto que foi feito aqui no estado do Ceará, onde aumenta a isenção para os agrotóxicos, e a gente sabe que, inclusive, esse alimento que chega para a sua mesa é um alimento envenenado e causa mal também aos próprios trabalhadores que trabalham nessas lavouras. Então é por isso que a gente entende que é importante rever esse modelo econômico que hoje a gente tem no estado do Ceará. Mais um sorteio, vamos saber o próximo tema da próxima pergunta. E o tema é transporte. Quem faz a pergunta é o candidato Camilo Santana, para quem o senhor vai perguntar? Bom, vou perguntar para o candidato Teófilo. O senhor tem 30 segundos. Bom, candidato, transporte é algo fundamental para garantir o desenvolvimento de um estado, né? O nosso governo tem investido fortemente em rodovias, criamos um programa Ceará de ponta a ponta, 3.000 quilômetros de estradas construídas, duplicadas e ampliadas, aeroportos, portos, ampliação do Porto do Pecém. Qual é a sua proposta para essa área de transporte que é fundamental como infraestrutura para o desenvolvimento do estado do Ceará, do candidato? 2 minutos, candidato. É importante que se fale para o nosso público que hoje em dia não se fala em um único meio de transporte. O que se fala hoje é a intermodalidade. Então nós temos que ter vários modais de transporte e não fixar no transporte mais caro, que é o rodoviário. Então nós temos que investir em transporte ferroviário e com isso eu quero lembrar que apesar de ser do governo federal, a Transnordestina está aí. Precisa de vontade política para que nós possamos concluir a Transnordestina. Então o transporte ferroviário ele é caro para se implantar, mas é o mais barato para depois ser utilizado. Então não vamos mais investir só em rodovias. É preciso que se diga que o transporte marítimo, a navegação de cabotagem, ela é fundamental. E hoje nós temos o Porto do Pecém muito bom e temos o Porto do Mucuripe, que precisa de um canal há anos para que os navios de grande porte possam adentrar. Inclusive foi construído um terminal portuário no Mucuripe, que é utilizado para grandes festas, para casamento, para convenções. Por quê? Porque esse canal não está terminado. Então é importante que se termine, porque a navegação de cabotagem ela é muito importante e nós precisamos incentivar também a navegação de cabotagem. E também o transporte aeroviário, melhorar os nossos aeroportos. Não é só construir aeroporto onde nós temos turismo, nós temos também construir aeroportos onde nós temos regiões macroeconômicas com vocação para a exportação e que precisam de aeroportos maiores, com infraestrutura maior, para exportar principalmente as flores, lá no caso de São Benedito, e as partes da fruticultura também no Vale do Jaguaribe, porque são bens perecíveis, são commodities que estão em seus preços regulados pelo mercado internacional e que precisam do transporte aeroviário para que isso vá render lucros e aumente as exportações do nosso estado. Então é pensar na intermodalidade dos meios de transporte. Candidato Camilo Santana. Primeiro, quero aqui só prestar conta com a população cearense um pouco dos investimentos que o estado fez. Repito, 3.000 quilômetros de estradas recuperadas, duplicadas, implantadas no nosso governo. A maior delas aqui, se você pegar aqui da Sabiaguaba ao Eusébio, toda a duplicação de uma implantação na CE 010, desafogando o trânsito aqui pesado na região metropolitana. Estamos fazendo todo o anel viário, que vou entregar em março do ano que vem, se Deus quiser e o povo cearense me der essa oportunidade. A duplicação da CE 040 para o Aracati, a duplicação da CE 085, aeroportos novos, construímos de Aracati. Aliás, vamos botar para funcionar o do Aracati agora, com voos também regionais e nacionais, e também infraestrutura no Porto do Pecém. Nós triplicamos os berços do Pecém. Nosso projeto agora é transformando o Porto do Pecém num grande hub de cargas marítimas do Nordeste brasileiro. Nós queremos fazer do Porto do Pecém a porta de entrada de todos os contêineres de mercadoria do Nordeste brasileiro. E quero dizer para o candidato Teófilo que é importante a Transnordestina. Tem sido uma luta grande nossa lá no Tribunal de Contas da União para resolver o problema dessa obra que é fundamental, que eu tenho obrigado muito, que é a Transnordestina, que vai garantir a conexão do Porto do Pecém com o resto do Ceará e com o Nordeste brasileiro. Candidato General Teófilo. Bom, eu gostaria de lembrar ao candidato Camilo que toda vida que se fala em alguma coisa do que o Ceará não está bem, o problema é do governo federal, mais uma vez eu repito. Quando o Ceará está bem é porque o Ceará é o melhor do Brasil. Então, transporte
não vai só ligar o interior, ele vai ligar o Porto Suape, que também é muito importante em Pernambuco. Então a Transnordestina tem essa grande finalidade. Por isso que nós estamos incentivando que esse grande porto do Pecém seja interligado a outro grande porto, que é o do Pernambuco. Agora, as nossas estradas realmente não são essa maravilha como foi colocado aqui. Nós estamos caminhando por esse interior de rodovias e pegamos várias estradas que o SAMU reclamava que se tivesse um paciente doente naquela ambulância, um paciente chegaria morto ao local de destino, pela quantidade de buracos que nós vimos. Apesar do investimento, essa não é a realidade de quem caminha nas estradas do Ceará. Então é isso que nós temos visto nessa área de transporte que precisa e muito ser melhorado. E não é só asfaltar, tem que fazer um trabalho de infraestrutura, de CBQU, para que o asfalto seja um asfalto muito bom e que isso dure e não vá na primeira chuva, como nós temos visto. Chega a época do inverno, as estradas se acabam. O último sorteio da noite, vamos então ver qual é o próximo tema. O tema é habitação. O candidato general Teófilo faz a próxima pergunta. Quem é o escolhido, candidato? O Ailton. 30 segundos. Ailton, eu gostaria, já que nós estamos num jogo muito aberto, de que você colocasse qual o projeto do pessoal para resolver o problema de habitação dos mais necessitados, dos que vivem na extrema pobreza, cujo dinheiro do FECOP, que é o Fundo para Extrema Pobreza, o Estado não está investindo para quem necessita, está usando na repartição do bolo. Qual é a política do pessoal para atender os mais pobres com habitação? Candidato Ailton Lopes, 2 minutos para o senhor. Primeiro, não expulsando as pessoas do lugar de onde ela mora, como tem feito o governo estadual, como foi no caso das obras da Copa do Mundo, que várias famílias foram expulsas para poder dar lugar ao VLT. Inclusive, o próprio Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública mostrou que as moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza, basicamente serviram para atender pessoas que já tinham moradia, mas foram expulsas de suas casas. E quem não se lembra, por exemplo, do candidato atualmente ao Senado, Cid Gomes, indo à noite junto às casas dessas pessoas para dizer que elas deveriam sair de lá para dar lugar a essa obra. Então, primeiro é não fazer isso. E a habitação significa dizer dar condições a essas pessoas, porque só em Fortaleza, de acordo com o plano plurianual elaborado pela própria Prefeitura de Fortaleza, nós temos 248.258 imóveis, o que corresponde, portanto, a em torno de mais de um terço, mais de 33% desses imóveis em condições precárias. Condições precárias de esgoto a céu aberto, condições precárias do ponto de vista de não ter uma infraestrutura adequada de serviço, como posto de saúde, escola. É o caso, por exemplo, do conjunto Orgulho do Ceará. Inclusive, o próprio nome é uma ofensa à população que foi levada para lá, onde tem criança que demora, por exemplo, até 1 hora para chegar à sua escola indo a pé. Isso não aparece na propaganda do Camilo Santana. Isso não aparece na propaganda do governo. Essa situação, como a gente vê, por exemplo, em Iguatu, quando eu estive lá, que existem várias famílias que estão em ocupações e a prefeitura quer dar destino para mais de 13 quilômetros de distância para as pessoas ficarem. Eu estive lá, não tem absolutamente nenhuma infraestrutura, sequer de transporte. Então é importante entender que é preciso garantir a infraestrutura adequada, não apenas a habitação, e não expulsar as famílias do lugar onde elas estão, como tem feito o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza. Candidato general Teófilo, seu comentário. Realmente a política de habitação está um desastre aqui no Ceará. Inclusive, os poucos que tem, que nós temos passeado e percorrido em Horizonte ontem, muitos deles estão dominados pelas facções criminosas. E o que é mais importante que se diga é que eles estão expulsando as pessoas, os pais de família, que a muito custo compraram a sua casinha no projeto Minha Casa Minha Vida, e hoje são expulsos. São mais de 137 famílias expulsas de suas residências. É a primeira vez que eu vejo uma situação de refugiados dentro do próprio estado. Nós temos refugiados do Ceará. Mais de 500 pessoas foram afastadas da sua casa pelas facções criminosas. Então, essa política de habitação tem que vir ligada a uma política de segurança, de educação, de saúde, de saneamento básico. Então, é assim que a gente pretende resolver esse problema. Criar conjuntos habitacionais, mas colocar junto a segurança, a escola, o saneamento básico, para que essas pessoas não fiquem jogadas e abandonadas pelo Estado. Porque hoje nós temos regiões que são dominadas, são os black spots, que são dominados pelas facções e não tem segurança para aquelas pessoas permanecerem em suas casas, comprado com suor
do trabalhador que se dedicou e conseguiu, ao final da vida, comprar aquilo ali. A tréplica, candidato Ailton Lopes. E o que a gente percebe, além de tudo isso, dessa falta de condição, de infraestrutura que a gente percebe por parte do governo do estado, é o que a gente vê nas tais das parcerias público-privada. Por exemplo, agora para terminar o aquário, em que o governo destinou mais de 130 milhões de reais, vai vir o Grupo M. Dias Branco, que vai poder explorar uma operação consorciada urbana imobiliariamente a região. Vai poder construir prédios altos, vai poder fazer resorts naquela região. E quem é que vai ser expulso daquela região? Vai ser novamente a comunidade do Poço da Draga, para dar vez, por exemplo, às elites. O governo do estado está construindo, inclusive, um turismo de elite, um turismo que, na verdade, é um verdadeiro parque de diversões para aqueles que podem pagar mais, com rodas gigantes, com resorts, com tudo isso. E a população, você não tem acesso a esses equipamentos. Onde eu tive, nas feiras, nos terminais, as pessoas dizem: Ailton, olha aqui, é fossa, é esgoto, é céu aberto. Isso o governo do estado não cuida, mas tem dinheiro sim para fazer essas operações consorciadas para atender aos ricos. É um governo dos ricos contra os pobres. Inclusive, queria corrigir aqui, por exemplo, saiu já sexta-feira última, o dado da RAIS, que é Relação Anual de Informações Sociais, e foram fechados 13.058 empregos só no ano passado, em 2017, na iniciativa privada. Isso o Camilo também não falou. E assim a gente encerra a quarta rodada. Vamos fazer mais uma pausa e na volta do intervalo, cada candidato fala diretamente com você, eleitor. São as considerações finais. Até já.